Bom, pessoal, a adoração à Rainha dos Céus no Egito. À primeira vista do print aí, esse print é apenas um guia meu, um mapa mental, para que eu me oriente, tá? Mas se for possível ver, ele é autoexplicativo, né? Já tá na cara sobre o que eu vou falar e eu espero que também isso seja bem perceptível para vocês também, né? Mas já que nos foi mandado falar, né? A gente tem a incumbência de denunciar essas coisas, então a gente tem que cumprir o trabalho, né? Jeremias 44, do 1 ao 30. E mais 600 localizações nas escrituras que falam sobre isso, tá? Mas eu tomei aqui esse trecho de Jeremias quando ele detalha bem e foca nesse assunto, que a tribo de Judá estava provocando o Altíssimo com a adoração à Rainha dos Céus dentro do Egito, né? Eles queimavam incenso e ofereciam libações. Libação é o ato de derramar água, vinho ou sangue, ou qualquer outro líquido, com uma finalidade na terra, né, no chão, com a finalidade religiosa ou ritualística em honra a uma divindade, a um ídolo. Porque a verdadeira libação, né, derramado água, vinho e sangue, a gente sabe que tem o mesmo testemunho hebraico. Então, a água e vinho, ou água e sangue derramado pelo nosso Salvador no madeiro, né, já foi a verdadeira libação, né? E ainda a figura, essa figura da libação está presente na lei também, tá? Então, portanto, ela é uma coisa do Criador, que depois foi pervertido, certo? Essa definição que está aqui, ela já é definição praticada ao longo da história pelos homens como uma perversão. Claro que a libação da lei se referia à própria alegoria que o Criador deixou. Como tudo, né? Todas as coisas da religião são perversões de coisas verídicas e legítimas e originais de quem nos criou, certo? Da mesma maneira também tem a figura da oblação, que é aquela oferta de cereais, né? Cereais como cevada e trigo tostados no fogo, cereais, primícias passadas pelo fogo, tá? Isso, de certa forma, também já está acontecendo, certo? Essa é a verdadeira oblação, né? É a oblação do Criador. Mas isso depois também foi pervertido pelos homens, né? Então, quando eles queimam o incenso, lembrando que o incenso ele é um aroma, nem sempre agradável, mas é um aroma que sobe até o Altíssimo, né, pelo ar. Então, o incenso tem a ideia das orações, tá? Depois no Apocalipse, o João vai falar que o incenso foi passado a ele que o incenso representa as orações dos justos, né? Mas se o incenso não tem aroma agradável, nem todo incenso tem aroma agradável, certo? E então o que a gente pode desprender disso? Que quando o incenso não tem aroma agradável, significa que ele não deixa de ser uma oração, entre aspas, mas é que ela não vem exatamente de um justo, tá? Então esse incenso queimado aqui significa o direcionamento deles, né, em relação à Rainha dos Céus, tá? Isso é queimar incenso para ela. É fazer orações, entre aspas, se dirigindo a ela. Tudo bem? E oferecendo libações, né? As libações que é esses atos ritualísticos aqui para afrontar o Altíssimo. Né? É uma provocação para afrontar e provocar o Criador. Ver que isso não é brincadeira, né? Essas imagens aqui que eu usei para ilustrar não é exatamente isso que está acontecendo, tá, pessoal? Vocês devem saber disso, né? Eu não usei apenas a primeira imagem que veio presente aí na internet como símbolo. Não, eu estou exatamente apontando do que se trata, tá? A Rainha dos Céus dentro do Egito. Egito, Babilônia, local de escravidão, a escravidão espiritual do teu espírito, certo? A Rainha dos Céus colocada como na mesma prateleira
que seria o Criador e do que seria o seu Filho unigênito, certo? Veja que essa provocação veio da tribo de Judá, né? É claro que as demais também faziam, né? Isso é geral. Mas aqui Jeremias está se referindo a isso, né? Desde o tempo da antiguidade, desde o tempo do Egito, esse tipo de adoração já acontecia. E hoje eu posso dizer que ela é velada para os que ainda não acordaram, né? Na verdade, para os que já têm um pouco mais de entendimento, ela é bastante explícita, né? Principalmente quando a gente olha do lado de fora, que é exatamente o termo, a ideia do tirados para fora, né? É que da onde veio o termo eclésia, o termo tirados para fora, né? Igreja. Principalmente quando tu teve dentro disso aqui e sai e começa a olhar de fora, né? Como é o meu caso, como foi o meu caso, né? É incrível como é explícito a adoração à Rainha dos Céus, né? Estando dentro do Egito, hoje, pela misericórdia do Criador, eu consigo entender isso, mas ainda tem muitos que não, que eu creio também seriam ovelhas dele e ainda não entenderam, né? Isso como uma provocação a ele. E um adendo ainda, né? A gente sabe que foi esse povo aqui, o povo do Egito, da Babilônia, né? Que adora a Rainha dos Céus, foi esse povo que acabou tendo o açoite na mão para executar o nosso Salvador, né? E no madeiro vocês vão lembrar que como último ato ali ainda ele foi transpassado, né, o seu lado, a sua selá, a costela, né? Que eu gostaria também de trazer uma ideia sobre isso em breve, e dela verter o água e sangue, tá? Então ali pode-se dizer que foi uma libação deles também, né? Eles acabaram fazendo uma libação, ou seja, derramando água e sangue no chão, com uma finalidade também religiosa e ritualística, né? Certamente em honra a algum ídolo ou alguma divindade deles, certo? Porque esses aqui não têm parte no sacrifício do Messias no sentido salvífico, né? Eles passaram adorando ídolos o tempo todo, certo? Então, parece que foi mais uma que eles fizeram, Roma, né? Aqui no Brasil ainda é bastante, tem um costume bastante presente, aquela questão do camarada lá que ele vai pro bar e aí ele pede uma bebida alcoólica, né? Uma cachaça qualquer, derrama um pouquinho no chão e diz que aquele gole é pro santo, né? É exatamente isso, tá, gente? É isso aqui, é esse costume aqui de profanável, né, da libação, tá? Eu creio até que, principalmente aqui no Brasil, as pessoas fazem isso sem saber que se trata disso, né? Que é derramar um líquido no chão em honra a uma divindade. Quando eles dizem assim, esse gole aqui é pro santo, os milhares de santo que o Egito tem, né? Subordinados à Rainha dos Céus, igual era lá atrás, igual era na Babilônia, era na Síria, tá? Não mudou, nada mudou. Continua a mesma coisa, tá? Na Grécia, tá? Na Pérsia, é a mesma coisa. Nada mudou. Então, isso que eles fazem honra uma divindade. É uma das inúmeras divindades que eles têm, tá? Então, veja que isso está presente na nossa cultura até hoje. E, bom, é complicado. O nível de cegueira é muito grande quando não se percebe isso, né? Mas eu entendo que isso ele é incentivado pela ideia que não é acordada pelas escrituras de que o Messias dependeu de uma mulher humana para vir à existência, né? Enquanto eles pensarem isso, né, eles vão ser incentivados a ter esse tipo de prática aqui, né? Mas acontece que existem livros que deixam essa história bem mais melhor contada. E esses livros, claro, foram tirados dessa coletânea que foi feita por estes aqui, para os quais é extremamente conveniente que essa adoração aqui continue, certo?
Eles não vão dar um tiro no próprio pé, eles não vão botar documentos na tal Bíblia que vão de encontro total em enfrentamento e desmistificação total a essa alegoria aqui. A gente sabe que existem documentos hebraicos lá, de livros passados de herança hebraica, que relatam o mistério em torno do nascimento do Messias, tá? Que não foi exatamente assim como as pessoas hoje pensam, tá? Que Maria, que era uma camponesa judia bem novinha, né, de idade bem tenra, ela passou por um parto, por uma gestação normal, e ela passou por todas as dores da concepção para gerar o Messias. Não foi isso que aconteceu, gente. Tá? Mas enquanto Roma mantém os seus seguidores cegos disso, aí eles são incentivados a fazer essa barbaridade aqui, que, repetindo Jeremias, provoca e afronta o Altíssimo, tá? A gente aqui na Terra, quando a gente provoca e afronta um camarada forte, né, já é ruim, né? Já é ruim. A nossa chance de apanhar é grande, mas ainda assim ele é apenas um homem, certo? Ele ainda pode ser derrotado, certo? Agora, quando a gente parte para provocar e afrontar o Altíssimo, realmente é uma coisa que eu não aconselharia ninguém a fazer, tá?